Ou quando o jornalista vira blogueiro, há uma reclassificação hierárquica que reduz a autoridade simbólica do que é um jornalista. Quando surgem expressões como fake news, discurso de ódio, conceitos que originalmente eram restritos e passam a carregar uma força moral que justifica intervenções. E uma vez que o novo vocabulário é aceito, certas sanções deixam de parecer censura e passam a parecer uma defesa legítima. Olá, é Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas para isso, antes da gente avançar, para que a gente possa sequer conversar, nós precisamos compartilhar das mesmas referências. E eu preciso apresentar a vocês alguns autores e bibliografia que praticamente não são discutidos no Brasil, mas que são essenciais na ciência política para compreender na psicologia e na teoria da comunicação para que a gente entenda o que está diante dos nossos olhos. E a maior parte de vocês já ouviu falar do George Orwell. No ensaio dele, Politics and the English Language, e também no romance 1984, que ficou tão famoso, ele descreve basicamente como os regimes políticos não começam controlando as instituições, como você imagina. Eles começam alterando justamente o vocabulário. A manipulação semântica para o George Orwell precede a manipulação política. A nova língua não é simples eufemismo, é engenharia cognitiva. Então, quando você reduz, distorce ou substitui termos, você altera o campo do possível, como eu estava dizendo. Vocês também muitos ouviram falar da Escola de Frankfurt, né? Ali que, principalmente os alunos do Olavo de Carvalho, ali se desenvolveu a ideia de que cultura, mídia, linguagem não são áreas neutras, são arenas de disputa de poder. O Herbert Marcuse, no Repressive Tolerance, foi explícito. A tolerância irrestrita poderia reforçar estruturas opressivas e a supressão de certos discursos podia ser apresentada como defesa da própria democracia. Então a restrição passa a ser enquadrada como proteção. Soa familiar? O Michel Foucault, queridinho da esquerda, por outro caminho, ele tem um arcabouço teórico diferente para entender como isso opera. Para o Foucault, discurso e poder são coisas inseparáveis, não existe fala neutra. Aquilo que é considerado aceitável, legítimo ou verdadeiro depende de estruturas que regulam o que pode ser dito e por quem pode ser dito. São autores mais famosos. Você vai para o Pierre Bourdieu, ele acrescenta ali um elemento decisivo. No livro Language and Symbolic Power, ele demonstra que palavras carregam autoridade quando são pronunciadas por instituições reconhecidas. O que eu quero dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Quando a mídia, a universidade e o judiciário, por exemplo, adotam um determinado vocabulário, ele deixa de ser só linguagem e passa a funcionar como norma social, quase que como lei. E talvez alguns de vocês já estejam entendendo onde é que eu quero chegar, outros não. Mas antes de eu chegar lá, tem alguns outros conceitos que eu quero apresentar e recomendar que você, espectador, conheça. Um deles é um conceito fundamental da linguística cognitiva que se chama, eu não sei o nome disso em português, o nome em inglês é framing. Procurem o George Lakoff, que mostrou que as palavras ativam estruturas mentais pré-existentes. Elas não descrevem só os fatos, elas elas enquadram a realidade dentro de narrativas morais implícitas. Por exemplo, se você chama algo de crítica,
Digamos que eu fale algo sobre você negativo. Se você chama este algo de crítica, você ativa o frame mental do debate. Se você chama as mesmas palavras de ataque, você ativa o frame da agressão. Se você chama de erro alguma coisa, você ativa a falha humana. Se você chama de desinformação, você ativa o frame de ameaça coordenada. O framing, o enquadramento, antecede o raciocínio consciente. Uma vez que o frame é ativado, ele orienta a conclusão antes mesmo de você analisar os fatos. E é por isso que a substituição sistemática de palavra não é um detalhe retórico. Quando críticas passam a ser chamadas de ataques, a divergência é moralizada. Ou quando o jornalista vira blogueiro, há uma reclassificação hierárquica que reduz a autoridade simbólica do que é um jornalista. Quando surgem expressões como fake news, discurso de ódios, conceitos que originalmente eram restritos e passam a carregar uma força moral que justifica intervenções. E uma vez que o novo vocabulário é aceito, certas sanções deixam de parecer censura e passam a parecer uma defesa legítima. A disputa moderna da política é, antes de tudo, antes de uma disputa política, é uma disputa pelo enquadramento, pelo framing. Esse ponto de vista você pode analisar também por outro grande nome, talvez um dos grandes nomes do nosso tempo, seja o psicólogo americano Jonathan Haidt, que é o maior behaviorista vivo do mundo. Eu não sei se o Haidt é inglês ou americano, um maior behaviorista vivo, que no livro dele mais famoso, The Writer's Mind, ele demonstra, com base em experimento de psicologia moral, que o ser humano não funciona primariamente de forma racional. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir participar de nenhum debate público. Nós não analisamos friamente os fatos para depois passarmos a formar um sentimento sobre esses fatos. O processo costuma ocorrer na forma inversa. Primeiro vem a reação intuitiva, rápida, quase que automática. Depois a nossa razão entra para justificar aquilo que a gente já sente. O Haidt usa a metáfora do elefante e do cavaleiro, né? O elefante representa nossas instituições morais. Estou falando aqui das emocionais, as instintivas, as moldadas por biologia, nossos instintos biológicos, e também pela cultura. E o cavaleiro, por Haidt, representa a razão, associada principalmente ao córtex pré-frontal, que é responsável por organizar os argumentos e construir as justificativas. O problema é que o cavaleiro, do Haidt, raramente conduz o elefante. Na maior parte do tempo, ele só racionaliza a direção que o elefante já tomou. Isso significa que quando uma palavra desperta imediatamente indignação, medo ou repulsa, a decisão moral já começou a se formar antes da sua análise racional. A argumentação posterior, ela tende a servir como defesa da reação inicial e não como uma investigação imparcial dos fatos. Por isso que ao substituir a palavra crítica por ataque, por exemplo, o interlocutor reage buscando uma defesa e uma punição, antes mesmo dele formular o pensamento que vai justificar a posteriori essa reação. É cabuloso, mas é assim que a mente humana funciona. E quem domina essas ferramentas domina a forma como você pensa. Isso é engenharia social, nada disso é por acaso. O Victor Klemperer é provavelmente o melhor anatomista desse fenômeno que a gente está tentando entender, porque ele não descreve como teórico abstrato, nem como propagandista, ele registra
como filólogo, o modo como a linguagem cotidiana foi sendo colonizada pelo regime nazista até virar um ambiente mental. O Klemperer era professor de filologia românica, né? Linguística e literatura, era um judeu, casado com uma mulher ariana, né? Que foi quem manteve ele fora dos campos de concentração por boa parte do período, e viveu durante o período do Terceiro Reich na Alemanha. E ele escreveu diários ao longo dos anos nazistas, e depois da guerra, ele condensou tudo isso em um livro curtinho, devastador. LTI, Língua Tertia Imperi, a língua do Terceiro Reich. Tá aí na tela para você. O valor desse livro está na combinação rara primeiro, da precisão técnica sobre a linguagem, segundo, a observação direta de como essa linguagem entrava na vida real, na vida das pessoas, não só nos discursos oficiais. A tese central do livro é muito forte, é simples, mas é forte. Que a linguagem não é só um instrumento para comunicar ideias, ela é um meio de contaminação. Palavras repetidas, fórmulas fixas e tons importados da propaganda passam a funcionar como reflexo, cacuete. E quando isso acontece, você não precisa convencer as pessoas com argumento. Você condiciona as pessoas a reagirem. E o método dele é quase clínico. Ele não prova com estatística, ele documenta padrões. Termos que aparecem do nada e se proliferam nos jornais, nos rádios, nos cartazes, escola, na conversa de rua. Mudança no uso de adjetivos, né? A preferência por superlativos, as inversões morais, né? Os termos que antes eram ofensivos e passam a ser elogiosos, né? Por exemplo, duro, implacável. Na Alemanha nazista, o termo fanático passou a ser visto como um elogio. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.